Bom, pessoal, vamos lá então. A conservação da quantidade de movimento. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Então, olha lá, nossa historinha começa com um planetinha muito bonitinho lá no espaço, fazendo seu percurso normal. Então o planetinha está lá tranquilo e sossegado. De repente aparece um meteoro. O meteoro vem pelo espaço. Ele está se aproximando do planeta. O meteoro está vindo. No planeta, o que acontece? As pessoas olham esse meteoro, né? Vamos dar um zoom lá no planeta, ver o que está acontecendo. O planeta está seguindo sua vida normal. As pessoas veem aquele meteoro que se aproxima ao longe e falam assim, né? Ah, socorro, socorro! Ah, o meteoro vai cair na gente, enfim. Aquele desespero todo de filme de Hollywood. Né? Decidem, então, lançar uma grande ogiva nuclear, um grande foguete carregando uma bomba muito poderosa aqui na sua ogiva, que vai, por sua vez, explodir aquele meteoro. Foguete lançado, então. Foi embora. Né? Então o planetinha está lá, o foguete saiu do planetinha e começou a ir em direção ao meteoro. Tá? Vamos fazer uma pausa aqui e falar do foguete. Olha que interessante. Esse foguete aqui ele tem vários estágios. O que significa que conforme ele vai queimando o combustível que ele carrega em todo o seu corpo, conforme ele queima este combustível aqui, esse estágio se separa do foguete. Ah, como assim, professor? O estágio se separa do foguete? Se separa. Acontece isso, assim, tchum, pronto. Aí o foguete continua queimando o combustível que está aqui. Ele tem outros propulsores que estavam escondidos, continua queimando aqui. Quando ele queima esse combustível, esse estágio se separa do foguete. E ele continua indo só com essa parte queimando o resto. Por quê que acontece isso? Olha só. Se o foguete fosse viajar inteiro até chegar no meteoro, ele ia ter que carregar muita massa inútil. Usando os termos comuns do nosso dia a dia, seria muito peso desnecessário para ele carregar. Né? Quando ele estiver próximo do meteoro, ele já vai ficar só com a ogivinha, uns pequenos propulsores aqui, só o equipamento de navegação e a bomba. Isso tudo aqui já ficou no espaço para trás. Tá? Então, quando ele chegar no seu meteoro, vamos lá, você tinha lá um foguetinho viajando no espaço. Então, quando ele chegar no meteoro, ele vai ter somente aquela ogiva que vai... Isso aqui tudo ficou para trás. A ogiva vai chegar no meteoro e, de alguma forma, vai se alojar, vai se prender, enfim. Bom, a ogiva conseguiu chegar no meteoro a tempo. Mas esse meteoro, ele continua viajando com uma velocidade. Vamos dizer que essa velocidade é em relação à Terra, ou esse planeta, que não parece muito com a Terra, mas enfim. Essa velocidade aqui em relação a esse planeta e essa ogiva alojada. Vamos parar agora e olhar o que está acontecendo com esse cara aqui. Eu tenho um meteoro, que ele tem uma massa, vamos chamar de massa do meteoro. Junto com essa massa, eu tenho a massa da ogiva. Massa da ogiva, certo? O que é ogiva? Só esse pontinho vermelho aqui lá do foguete. Essas duas massas estão juntas. Então eu posso dizer que isso daqui, se elas estão juntas, elas estão com a mesma velocidade, certo? Se eu pegar essas duas massas, multiplicar pela velocidade que elas estão, eu vou ter quem? A quantidade de movimento ou momento do meteoro, que é também uma grandeza vetorial, como nós vimos na última aula. Então esta quantidade de movimento é um vetor desse meteoro aqui. E ela aponta para onde? No mesmo sentido e direção da velocidade. Então vamos dizer que aqui eu tenho uma quantidade de movimento dada por este vetor aqui. Eu estou chamando de Q maiúsculo. Tá? Essa quantidade de movimento. Nós vamos falar sobre a conservação da quantidade de movimento. O que eu quero dizer com isso? Pode acontecer o que for aqui com este meteoro e esta ogivinha aqui, que essa quantidade de movimento
ela vai se manter a mesma. Ela vai ter que se manter a mesma. O que eu estou dizendo aqui? Este conjunto, o meteorito e a ogiva, formam um sistema isolado de forças externas. Tá? Então o que eu estou falando aqui para vocês é que isso daqui é um sistema isolado. Tá? Então, o que é um sistema isolado? Vamos pensar o seguinte, ó. Se você tem uma mesa de sinuca aqui, a mesa de sinuca tem suas várias bolinhas em cima da mesa, né? Então você tem uma bolinha aqui, você tem uma outra bolinha aqui, você tem mais uma bolinha aqui, enfim, você tem N bolinhas aí na sua mesa de sinuca. Se eu pego a bolinha branca, né, que eu vou desenhar de lápis aqui, e bato nela com um bastão, pronto. A partir do momento que eu dei esse impulso e cessou o contato da bolinha com o bastão, isso daqui tudo é um sistema isolado. O sistema isolado é aquele que não sofre interferência de forças externas, ou que a somatória das forças externas que atuam sobre ele seja nula. Nesse caso, a bolinha tem um peso e tem uma reação normal, que se anulam. Tá? Cada bolinha tem. Mas como se anulam, a somatória dá zero. Neste momento aqui, que essa bolinha está andando com uma velocidade v, e essas outras estão paradas em relação à mesa, você tem um sistema isolado. Tá? Nós vamos voltar a conversar sobre essa questão aqui, uma situação parecida com essa que acontece. Antes, deixa eu voltar para a conversa do meteorito, para vocês saberem o que nós estamos falando. Então, olha lá, você tem lá um meteorito e você tem a sua ogiva nele, que estão formando um sistema isolado. Tá? Então, em algum momento, essa ogiva vai explodir. Se tudo deu certo, né? Se os cálculos deram certos, a ogiva vai explodir. Vamos supor que ela divida seu meteoro, quando ela explodir, em 3 pedaços. Tá? Então, seu meteoro aqui vinha sozinho, a ogiva explodiu e dividiu em 3 pedaços. Vamos só deixar uma coisa aqui bem clara. Todos os fragmentos dessa ogiva ficaram alojados dentro do meteoro. Tá? Então eles não escaparam, não foram para lugar nenhum. A única coisa resultante dessa explosão foram esses 3 pedaços, que, se eu somar a massa desses 3 pedaços, eu vou ter essa mesma massa que eu tinha antes. Tá? Então eu não estou variando a massa desses caras. Estou variando quem? Estou variando a velocidade deles. Então, ao invés desse sistema continuar com a quantidade de movimento naquele sentido de direção original, agora cada pedaço desse vai ter uma quantidade de movimento diferente. Então esse pedaço aqui, vamos chamar de pedaço 1, ele vai ter uma quantidade de movimento Q1, que é a massa desse pedaço 1 mais a velocidade desse pedaço 1. Esse pedaço 2 aqui vai ter uma quantidade de movimento Q2, que é também a massa 2 vezes a velocidade 2. E esse pedaço terceiro aqui vai ter uma quantidade de movimento, vamos dizer que a explosão foi muito forte, consegue até mandar esse cara aqui para trás, vamos dizer, tá? Então ele vai ter uma quantidade de movimento Q3, que é igual a massa 3 vezes a velocidade 3. Então cada um deles tem uma quantidade de movimento diferente, que é determinado pela sua massa vezes a sua velocidade. Percebam que essas quantidades de movimento, elas são grandezas vetoriais, como já foi dito. Então cada uma delas aponta em um sentido e direção diferente. E tem módulos também, pode ser diferente, pode ser igual, vai depender. Tá? O que é importante saber
é que essa quantidade de movimento, se eu somar Q2, Q1 e Q3, então se eu fizer a somatória de todas essas quantidades de movimento, Q1 mais Q2 mais Q3, presta atenção que a somatória é vetorial, então eu tenho que levar em consideração o módulo de direção e sentido, eu vou ter quem? A minha quantidade de movimento que o meu meteoro tinha antes dele explodir. Isso daqui que é a conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento. Tá bom? Se eu somar então essa massa vezes velocidade, lembrando que essa velocidade aqui, vamos colocar um eixo, então essa velocidade tem um determinado ângulo, portanto uma determinada direção. Esta outra velocidade aqui tem um determinado ângulo aqui em relação a x, né? Outra direção. E esta outra velocidade também tem um determinado ângulo em relação a x, outra direção. Para isso é necessário a gente lembrar de toda aquela mecânica vetorial que nós vimos no começo do ano, tá bom? Quando eu fizer a soma vetorial dessas três quantidades de movimento, eu tenho exatamente a quantidade de movimento anterior. Tudo bem? Ah, professor, tudo bem, mas eu estou interessado em saber o que acontece com o planeta depois disso, né? Então vamos mostrar lá, vamos voltar para a nossa historinha e vamos ver o que acontece com o planeta. Cadê meu planeta? Está aqui, achei, peraí. Pronto, então está aqui o planeta. O meteoro que foi aí, tivemos sucesso na explosão, cada pedaço dele vai para um canto, então eles conseguem passar pelo planeta Terra ou pelo planeta similar à Terra, né? E deixar o pessoal lá vivendo feliz e tranquilo por mais um bom tempo, tá bom? Só que, presta atenção, volta aqui, só que tem o seguinte, uma coisa interessante. Lembra que eu falei que essas quantidades de movimento elas são grandezas vetoriais, né? Então tem uma quantidade de movimento que aponta para cima, uma quantidade de movimento que aponta para cá, uma quantidade de movimento que aponta para lá. Se eu fizer a somatória dessas quantidades de movimento, eu vou botar aqui no meu eixo para ter uma ideia, né? Se eu fizer a somatória dessa quantidade de movimento, aqui eu estou só esboçando, tá, pessoal? Não estou muito preocupado realmente com valores. Mas se eu fizer essa somatória, então eu decomponho os vetores, somo eles. Aqui eu vou ter esse vetor mais esse, né? Vai dar um vetor grande, enfim. E esses vetores vão se anular. Você vai ter como resultante apenas um vetor que é igual à quantidade de movimento antes da explosão. Então, se você fosse ver a somatória da quantidade de movimento desses vetores, esta somatória passa pela Terra. Ah, mesmo que esses pedaços estejam muito longe, mesmo que esses pedaços estejam muito longe, a somatória deles vai continuar exatamente como era antes da explosão, tá? Então isso é a conservação da quantidade de movimento. Uma forma mais tranquila da gente matematizar esse problema da conservação da quantidade de movimento é o seguinte: você pensa em um evento que vai ocorrer. No exemplo do meteorito que eu dei para vocês, o evento era a explosão do meteorito. Então você tem uma situação antes desse evento e você tem uma situação depois desse evento. Antes deste evento, você tinha uma quantidade de movimento Q total, certo? Depois desse evento, você tinha pequenas quantidades de movimento, Qzinho, mais Qzinho, mais Qzinho, certo? É que eu posso chamar esse Q aqui de Q antes, e estes Qzinhos aqui, eu posso ter N peças, né? Não preciso ter 3, posso chamar de Q depois. E o princípio da conservação da quantidade de movimento diz pra gente que antes é igual a que depois. Então a quantidade de movimento antes desse evento é igual à quantidade de movimento depois desse evento.
Tá? Então isso pode acontecer em caso de explosão, ou pode acontecer também, vamos lá, em outra situação, você tem aqui um carro, esse carro tem uma massa, vamos chamar de massa do carro, está uma velocidade do carro, ele vai de encontro a outro veículo aqui, vamos dizer um caminhão. Tá? Então, este caminhão ele tem uma massa do caminhão e uma velocidade do caminhão. Vamos dizer que esse caminhão está indo para lá também, só que com uma velocidade menor. Se em algum momento esse carro chegar a colidir no caminhão, e vamos dizer que essa colisão, na colisão entre carro e caminhão, eles vão ficar grudados, como que isso acontece? As ferragens do carro entraram aqui nas ferragens do caminhão, grudaram, enfim. Todo este carro aqui que tinha uma quantidade de movimento Q do carro e este caminhão que tinha uma quantidade de movimento Q do caminhão, eles vão se mover como um conjunto. Então vai ser o conjunto carro mais caminhão. Vou tentar desenhar aqui embaixo, depois da colisão, como que o negócio ficou. Carro e caminhão juntos, tá? Isso daqui depois da colisão, eles vão continuar andando, como estavam os dois indo aqui para a direita, eles vão continuar indo para a direita. Nessa situação, você tem a massa do seu sistema, que é massa do carro mais massa do caminhão, e a velocidade do seu sistema, tá? Que você vai ter uma velocidade só, que dentro dela já está a do carro e a do caminhão, mas você não vai somar essas velocidades aqui. Não, porque esses dois vão passar a ser um só. Então você vai ter uma velocidade só para esse conjunto. Tá? Se você calcular aqui a quantidade de movimento antes da colisão, você vai ter quem? A quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento do caminhão. Se você calcular o que depois da colisão, você vai ter a quantidade de movimento do carro mais caminhão. Como que fica isso? Vamos tentar colocar em números essa situação aqui. Vamos dizer então que o seu carro tem uma massa de 800 kg. Então vamos dizer que ele esteja se movendo a 144 km por hora. Eu coloquei esse valor só para ficar mais fácil quando a gente for converter para metros por segundo. Tá? E vamos dizer que esse caminhão aqui tem uma massa, a massa do caminhão aqui, vamos dizer que ela seja de 10 toneladas, portanto 10.000 quilos. Ao invés de 10 toneladas, vamos por 10.200 toneladas, que aí fica fácil a hora que a gente for somar. Então ele vai ter 10.200 kg, aliás, 10,2 toneladas, desculpem. E vamos dizer que ele está a uma velocidade aí de, vamos dizer aí que ele está bem devagarzinho, vai a 18 km por hora. Tá? Então mais uma vez esse valor aqui vai ajudar a hora que a gente converter para metros por segundo. Bom, primeira coisa que a gente faz nesse exercício aqui, você calcula a quantidade de movimento antes da colisão. Tá? Então por que eu estou fazendo esse cálculo com vocês? Eu quero descobrir qual vai ser a velocidade do conjunto após a colisão. Então deu para entender aqui a proposta do problema? Eu tenho um carro a 144 km por hora que vai colidir com um caminhão que está a 18 km por hora na mesma direção e sentido. Depois da colisão eles vão se mover juntos. Eu quero saber com qual velocidade eles vão estar movendo juntos. Então o carro a 144, o caminhão a 18, com qual velocidade eles vão estar se movendo juntos. Se você não tivesse tendo essa aula, você ia que nem louco somar essas duas velocidades aqui, né? O que está completamente errado. Absurdamente errado. Não façam isso, tá? Nunca, jamais, não vai para o céu quem faz isso. Né? Então vamos retomar aqui como que a gente resolve. Primeiro, calcular a quantidade de movimento antes da colisão. Então, quantidade de movimento antes da colisão é o quê? A quantidade de movimento do carro, que é massa do carro
em quilogramas vezes a velocidade do carro em metros por segundo, mais a quantidade de movimento do caminhão, que é a massa do caminhão, 10.200 kg, vezes a velocidade do caminhão em metros por segundo, que é 5 metros por segundo. Tá, então, resolvendo esses caras aqui, você tem 32.000, vou pôr 32 vezes 10 a terceira, e resolvendo esse cara aqui, você tem 51.000 por 51 vezes 10 a terceira. Tá? Então, o que é antes vai ser igual a soma desses dois aqui, que vai dar 83.000, o que? Quilogramas metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento antes da colisão. Como a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão, esses 83.000 aqui vem para cá como que antes. Olha lá, que antes tem que ser igual que depois. Então, 83.000. Quem que é o que depois? É a massa depois da colisão, que vai ser a massa do carro, mais a massa do caminhão, vezes a velocidade que esses caras vão assumir depois da colisão. Então, esses 83.000 vai ser igual. Quanto que é a massa do carro? 800 kg. Mais, quanto que é a massa do caminhão? 10.200. Vezes a velocidade. Portanto, repete, esses 83.000 vão ser igual a 11.000 vezes a velocidade. Esse 11.000 que está multiplicando a velocidade passa para lá dividindo, você vai ter 83.000 dividido por 11.000. Isso aqui vai ser igual a velocidade do seu carro. Quanto que dá 83 dividido por 11? Vai dar aproximadamente 7,54 a 7,5 metros por segundo. Tá, então, olha só. 7,5 metros por segundo é a velocidade final deste conjunto aqui. Carro mais caminhão. Então, foi uma velocidade maior do que a do caminhão, que era de 5 metros por segundo, já que ela agregou, né? Ela estava na mesma velocidade, na mesma direção e sentido aqui, ó. Então é maior, mas é muito menor do que a que o carro estava, que era de 40 metros por segundo. Tudo bem?